Olá, sejam bem-vindos ao Greencast, o podcast da Liga de Economia Circular e Sustentabilidade do Mackenzie. Eu sou a Maria Eduarda. E eu sou o André. E hoje teremos mais um episódio da Liga Conversa, relacionado com a sustentabilidade em 360 graus e, é claro, dando continuidade ao assunto dos ODS da ONU. Nesse episódio, nós temos a honra de receber o professor Daniel Carvalho de Paula, doutorando, mestre, bacharel e licenciado em História pela Universidade de São Paulo, professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Foi investigador visitante do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, com bolsa na cátedra Jaime Cortesão, Instituto Camarões, Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Desenvolve pesquisas nas áreas de História Ibérica, História do Brasil e Sociologia das Organizações. Membro do grupo de pesquisa A Década Internacional de Afrodescendentes e a Gestão da Diversidade Étnico-Racial e de Gênero nas Organizações, pelo CCSA Mackenzie. E, é claro, membro do grupo de estudos de História Ibérica Moderna. Bom, bem-vindo, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite para falar com vocês no Greencast e fico muito honrado aí com essa oportunidade de dialogar com vocês sobre assuntos tão interessantes e importantes para a nossa sociedade. Com certeza. E aí hoje o professor Gabriel vai conversar um pouco com a gente sobre o ODS 16, que fala sobre paz, justiça e instituições eficazes. E, é claro, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho desse objetivo de desenvolvimento sustentável. Ele visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para um desenvolvimento sustentável, proporcionando acesso à justiça para todos e construção de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Dito isso, professor, em questão da sociedade pacífica, né? Historicamente, nós assistimos a frequentes episódios de violência em todos os países e, assim, de várias esferas, né? E uma das metas propõe reduzir significativamente todas as formas de violência, por exemplo, abuso, exploração, tráfico, de todas as formas, e também as taxas de mortalidade relacionadas com isso, para adultos e crianças. Aí a gente queria saber do senhor qual a importância que medidas de apoio político e de ONGs possuem para que haja o cumprimento dessa meta para a Agenda 2030? Bom, primeiro eu acho importante dizer que no Brasil existe um discurso, né, que a gente vem construindo historicamente, principalmente no século XX e adentrando o século XXI, que o Brasil é um país em que graça à paz, né? Nós somos um país pacífico, um país que lida de maneira pacífica com os seus vizinhos, né? Agora, essa é uma construção histórica que diz respeito a um tipo de visão sobre a nação, né? Mas ela não é verdade historicamente falando. Por quê? Porque nós somos um país extremamente violento, né? A violência faz parte do cotidiano da maior parte dos brasileiros e ela historicamente fez parte do cotidiano dos cidadãos, principalmente os cidadãos em combate, né, em embates com o poder institucionalizado, o poder do Estado, o poder político. Então, a nossa história é recheada de eventos, né, de momentos que a população se amotina contra autoridades locais e ela é violentamente reprimida, né, pelo poder institucionalizado, policial, né? Então, a gente tem uma história que contradiz essa narrativa pacifista, inclusive na nossa maneira de lidar com os nossos vizinhos, né? O Brasil tem teve uma política na América Latina, na América do Sul principalmente, que foi sim imperialista, né? Então o Brasil teve uma relação que não é assim uma relação de paz, né, e de colaboração mútua e qualquer coisa parecida. Não, existe uma verticalidade nessas relações do ponto de vista geopolítico, né? No Brasil, nós temos uma população que é extremamente desigual, né, e empobrecida. E, ultimamente, a gente tem visto isso cada vez mais porque o Brasil passou por um processo de desindustrialização muito forte, com queda na renda, né, fazendo com que as pessoas tenham menores condições de
compra, né? Então elas perderam o poder de compra e os seus salários foram achatados e os preços estão aumentando. Então isso faz com que a população viva uma crise também na sua forma de existir, na sua forma de cuidar do seu cotidiano, botar comida na mesa, né? E ter emprego e tudo isso. Isso potencializa a violência, né? Então, é essencial que as instituições, sejam elas políticas ou de iniciativas da própria sociedade civil, que essas instituições, essas organizações procurem formas de combater a violência, de mitigar a violência, de produzir a paz no cotidiano das pessoas, né? Então, as ONGs, por exemplo, elas chegam muitas vezes em lugares em que o Estado, de maneira ineficiente, não consegue chegar, né? Então é fundamental que isso exista. E através também de outras organizações, como organizações religiosas, né? As pastorais, por exemplo, ou outras organizações filantrópicas que são de extrema importância. No Brasil, nós temos uma maneira de ver as coisas que às vezes não valoriza o papel destas organizações. Às vezes a gente pensa que só o Estado é que pode fazer esse tipo de coisa, né? Não é verdade, essas organizações são muito importantes. É importante que as comunidades locais se responsabilizem também pela sua comunidade. Então o bairro se responsabiliza pelo bairro. A escola local, por exemplo, ela é muito importante, precisa ser responsabilidade da comunidade que a frequenta. Então, a escola é um exemplo disso, né? E um local que é o local privilegiado para o combate à violência é a escola, é o momento ali da educação e da formação do cidadão. No Brasil, a escola parece um elefante branco na comunidade, né? No bairro. É como se ninguém soubesse como ela foi parar ali, né? E toda a escola ela tem uma história no local, né? E as pessoas precisam, e a gente precisa valorizar a escola no local, ali enraizada, porque ela é um instrumento de transformação social e produção da paz, né? E produção da especialização do trabalho. As pessoas, em geral, quando tem uma escola boa, bem valorizada no seu bairro, em geral o bairro é mais pacífico, mais tranquilo. É que nós vivemos também, em vários lugares, um poder paralelo, né? Do crime, por exemplo, crime organizado, o tráfico de drogas, as milícias, que tornam essa tarefa imensamente mais difícil, né? Então, não é simples dizer, olha, dá para resolver de uma hora para outra? Não, se tivesse, era fórmula mágica e quem tinha inventado essa fórmula mágica estava milionário, né? Não tem como, mas é um trabalho de formiguinha e que envolve não só o Estado, na sua responsabilidade constitucional, né, mas também o cidadão, na sua responsabilidade cidadã, né? Perfeito. E você comentou sobre essa questão do Estado, a gente comentou um pouco sobre política. A gente sabe que a população brasileira ela vem presenciando vários episódios de corrupção e de crime organizado, tanto dentro quanto fora da política, né? Mas a gente vê bastante nesse cenário político. Uma das metas dessa ODS justamente propõe combater as formas de crime organizado e reduzir a corrupção e o suborno, né? Então, nesse sentido, eu queria que você comentasse um pouco qual você acha que é o papel, você comentou de algumas formas, né, que a gente pode agir, qual você acha que é o papel, por exemplo, dos cidadãos, da própria iniciativa privada, ou até nós, como estudantes, nesse sentido de ajudar a combater essa corrupção? Bom, uma coisa que o indivíduo pode fazer é se engajar politicamente, né? Essa é uma questão fundamental. Engajar-se politicamente não significa fazer carteirinha de partido, necessariamente. Pode ser isso também, né? Hoje em dia a gente vive uma certa rejeição dos modelos de participação tradicionais. Ou seja, as pessoas acham que fazer parte de partido, fazer carteirinha de partido não significa mais nada, etc. Bom, se todo mundo pensar assim, não vai ter renovação política nunca. Mas também é verdade que essa não é a única forma, a participação política tradicional não é a única forma das pessoas se engajarem. Fazer o que vocês estão fazendo, por exemplo, né, participando de uma liga estudantil, universitária, né, com governança de estudantes, né, e com participação dos estudantes, é uma das maneiras de você garantir que as pessoas tenham uma vivência política mais qualificada. Quando as pessoas têm uma vivência política nesse sentido, né, do cidadão vivendo em comunidade, essa é a polis, por isso política, e não política no sentido pejorativo da palavra, né? Então, quando o cidadão tem um engajamento político, como vocês estão fazendo, e isso que vocês fazem aqui é política também, as pessoas estão mais qualificadas para contestarem, elas estão mais qualificadas para
garantirem que os serviços sejam bem prestados, elas estão mais qualificadas para procurarem a justiça, elas estão mais qualificadas para cobrarem, né? Então, essa é uma questão fundamental, que as pessoas estejam autoafirmadas para que elas não aceitem determinado tipo de comportamento, por exemplo, né? Até mesmo no campo da economia, que é um campo, né, que foge um pouco dessa individualidade, nós vivemos, o Brasil é um país incluso dentro do sistema capitalista, internacionalizado, né, o sistema financeiro internacionalizado também, mas nós sofremos daquilo que os autores em economia chamam de capitalismo de compadrio. O que é isso? O capitalismo funciona, mas ele funciona em bases pessoalistas, em favores, em acordos, conchavos, a portas fechadas, né? E corrupção, suborno, propina, tudo isso que a gente vê, né, no cotidiano e que deixa o brasileiro tão desanimado, né? Desanimado da política, desanimado do trabalho, mas ele não começa lá, né, no alto escalão, ele começa no cotidiano, né? Começa na maneira como as pessoas, elas lidam com seus vizinhos, como é que elas lidam com a coleta de lixo, como é que elas lidam com, então, a minha internet, a minha TV a cabo. A gente fala disso para ficar parecendo que, bom, então se a pessoa parar de usar o NetCat, ela está mudando o Brasil? Bom, no microcosmos ela está mudando a sua própria visão de mundo, ela está tentando corrigir uma distorção, né? É claro que é muito desanimador você viver uma vida direitinho e ver que os grandes e poderosos estão fazendo lambança com dinheiro público, por exemplo. Mas uma coisa não justifica a outra, obviamente, né? Então, hoje em dia, tanto do ponto de vista da administração pública, a economia, as outras ciências sociais aplicadas, né, todas elas têm se dedicado muito aos estudos da corrupção, né, e o Brasil é um foco importante, né, para pensar isso. E são ligas internacionais mesmo que pensam o combate à corrupção como uma questão de ordem fundamental e urgente que precisa ser pensado, né? E uma das maneiras de fazer isso é criando mecanismos de cobrança, né, de responsabilização, aquilo que se chama geralmente de accountability, que em português fica responsabilização, né, no sentido de você fazer a pessoa, ela tem que dar contas daquilo que ela faz, né, seja na empresa, seja no cargo público, né? E na governança empresarial é compliance, né? Então, são os departamentos que lidam com o cotidiano da empresa para fazer com que todo mundo seja transparente, para que todo mundo seja dê conta e dê contas, no sentido, né, de dar, de accountability mesmo, né, de dar contas, prestar contas daquilo que faz, né, para que não haja desvios, para que haja uma isonomia, para que as pessoas sintam transparência nas políticas que estão submetidas no seu local de trabalho, né? Para elas saberem como é que elas crescem ali, como é que elas não crescem. Tudo isso cria, não é, um ambiente de transparência que a pessoa leva também para a casa dela, para o clube, para a reunião de amigos, etc., né? Então é um problema que é complexo, mas no cotidiano exige de nós uma atitude vigilante, uma atitude cotidiana de pensar essas coisas, de se indignar, de falar, de produzir algo a respeito, de se organizar com os amigos e assim por diante, né? Passa por tudo isso. Nossa, é incrível, né? Como essa questão da educação, da violência, acaba se misturando no meio político, e aí, tipo, as pequenas ações hoje podem mudar o futuro de amanhã, e assim, não necessariamente são as ações enormes que vão fazer uma diferença agora, mas as ações pequenas, multiplicadas por, tipo, todos, assim, a gente pode acabar mudando o mundo, né? Aquela a famosa frase clichê. Continuando com essa questão do tema político, da igualdade, do acesso à informação, né? Nós temos uma das metas
que busca realmente promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir as igualdades de acesso à justiça para todos, além de, é claro, assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e acordos internacionais. E a gente sabe, né, que essa justiça, esse saber que você está sendo injustiçado, vem muito através da educação do básico até o pós-graduação, graduação, enfim. E aí a gente também acabou falando que às vezes a violência e a corrupção está um pouco enraizada na cultura brasileira. E aí pensando um pouquinho nesse passado da política brasileira, nós temos a ditadura de 1964, professor. E basicamente não era um Estado de Direito igualitário, e aí vai completamente assim contra a esse Estado de Direito, né? E a essa meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16. E aí a gente queria saber, né, um pouco, pensando um pouquinho nessa política brasileira, no passado da política brasileira, qual a importância dessa meta para a manutenção da democracia no Brasil? Bom, a importância é total, completa, né? O Brasil, nós vivemos um estado de coisas, né, em que muita gente hoje em dia já se convenceu, já caiu numa falácia narrativa histórica de que, por exemplo, não houve ditadura, né? De que isso é ideologia, que isso que houve ali foi uma tentativa de salvaguardar justamente o Estado brasileiro. Isso tudo não se sustenta, né? Não se sustenta na documentação histórica, não se sustenta na memória das pessoas, né? O Brasil viveu, de fato, um regime autoritário, né? Com características próprias. Porque o que as pessoas fazem é comparar uma ditadura com outra. E ditaduras não são comparáveis, porque não tem uma cartilha da ditadura. Cartilha da ditadura, vamos implementar cada um desses pontos. Não é assim que funciona, né? As ditaduras, elas são coisas em si mesmas, né? Então são fenômenos próprios. Elas têm coisas que podem ser comparadas, é claro, mas tem outras que são típicas de um determinado país. Então o Brasil teve a sua própria ditadura, uma ditadura que matou muita gente, perseguiu muita gente, caçou direitos políticos, e fez um grande retrocesso na construção do Estado de Direito, né, que no Brasil já era frágil. Então nós estamos falando de um país que caminhou lentamente no sentido da construção desses Estados de Direito, né? E no Brasil o que acontece é que nós não construímos de maneira eficiente uma cidadania. O que acabou acontecendo, como diz o José Murilo de Carvalho, foi uma estadania. O que isso significa? Olha, o momento em que nós mais avançamos rapidamente na construção de direitos foi durante uma outra ditadura, que foi a ditadura varguista. Então foi no Estado Novo varguista, lá na era Vargas, né, na década de 40, no fim da década de 40, fim da década de 30 e a década de 40, é que se garantiu ao trabalhador os seus mais consolidados direitos com a CLT, por exemplo. Então, no Brasil, veio pelas mãos de uma ditadura os direitos do cidadão. Então, uma construção invertida, né? Então, a nossa história é uma história muito particular, por isso que as pessoas falam, o Brasil não é para iniciantes. Por quê? Porque a Constituição histórica brasileira aponta para um caso único, uma coisa diferente da dos outros lugares. Então, o Estado de Direito no Brasil, ele vai sendo construído a trancos e barrancos com esses momentos de retrocesso, né? Então, a ditadura de 64 é um momento de retrocesso, que nós procuramos reconstruir. Por exemplo, a Constituição Cidadã de 88, ela é muito criticada, porque ela é verborrágica, ela é imensa, etc. Mas ela teve, os constituintes ali tiveram um papel, eles tinham uma tarefa, que era de expurgar o ranço autoritário da legislação e tentar construir um caminho para uma nova democracia. E o que eles fizeram, bem ou mal, né? Bem ou mal aconteceu, nós tivemos uma nova república, em que o Estado de Direito passou a ser construído. Então, a partir desse momento começa, né, na história dos direitos individuais, desses direitos fundamentais, uma defesa por esses direitos, que também sofre, né, quando mudam os ventos políticos, retrocessos, né? Por quê? Porque é uma questão de disputa pela agenda. O que é que vai ser mais importante, né? O que é que nós vamos dedicar esforços para garantir direitos para quem, né? Ou quais direitos?
Então é uma disputa política mesmo, que depende justamente da força de determinados agentes políticos, né? E da própria sociedade civil, que faz força e faz pressão para determinadas agendas, né, em detrimento de outras. Agora, o que é uma coisa meio esquizofrênica no Brasil é que existe um discurso que aponta para as liberdades econômicas no campo da economia, né? Então se fala em liberalismo econômico sem perceber que existe uma contradição em se falar de liberalismo econômico sem se falar de liberdades individuais fundamentais. Então é como se as pessoas tivessem um liberalismo seletivo, né? Então é liberal na economia, mas é conservador nos costumes. Isso não significa apoiar pautas bombas e tal, não é nada disso. A ideia é que o cidadão, e uma grande massa dos cidadãos brasileiros, está distante de verdadeiramente gozar dos seus direitos constitucionais. Nós não estamos falando de uma legislação nova, nós estamos falando da legislação de 88, né, que não se cumpre verdadeiramente na vida de muita gente. Então é fácil, por exemplo, que pessoas privilegiadas, como eu, por exemplo, né, que vivi numa família de classe média alta, é fácil que eu diga assim, não, os meus direitos já estão garantidos, agora eu quero pensar em outras coisas, né? Sem pensar que para uma massa, né, de brasileiros, a imensa maioria dos brasileiros, os direitos fundamentais que eu já garanti para mim e para minha família há muito tempo, não estão garantidos para eles, não é? Como o direito de ir e vir, por exemplo, o direito de se expressar, o direito de ter trabalho, de ter moradia digna, de ter transporte, todas essas coisas que estão lá no artigo 5º da Constituição, que não se materializaram na vida de muitos brasileiros. Então a nossa, né, luta, ela que é de fato uma luta, que é um combate, um embate político, não é necessariamente, quando a gente fala em luta, a gente pensa, você está falando de violência? Não estou falando de violência, nós estamos falando de uma disputa, que é política, que é uma disputa no debate, que é uma disputa nas urnas, que é uma disputa nas associações de bairro, que é uma disputa na escola. É essa a questão, né? A nossa disputa, o nosso trabalho, vamos dizer assim, para não usar a palavra luta, então, vamos usar a palavra trabalho. O nosso trabalho, o nosso esforço é no sentido de garantir estes direitos que já estão lá na Constituição, já foram sancionados, ratificados, assinados, já estão em vigor. Estes é que precisam ainda existir de fato na vida de muita gente, né? E eles ainda não existem. Que é o direito de viver em paz, por exemplo, né? É fácil no meu apartamento no bairro central da cidade eu dizer que vivo em paz. Não é a realidade dos brasileiros nos bairros mais periféricos, nos bairros mais empobrecidos, porque estes sim vivem sob o jugo do crime, o jugo da milícia, ou até mesmo quando é o poder oficial, o poder policial que é violento, que pode ser violento, que sofre em contrapartida violência também. Então, é um problema complexo e que exige participação, né, tanto popular quanto dos agentes políticos. E o indivíduo saber que ele é um agente político fundamental, né, que não tem solução fora disso. A solução, ela é uma solução política, é uma solução de engajamento. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. E agora eu queria saber, você tem alguma consideração final, algo que você queria deixar para o pessoal que está assistindo? Eu queria parabenizar a Liga, dizer que é muito importante isso que vocês estão fazendo. Espero que vocês tenham força e vontade para continuar fazendo isso. É muito fácil, isso é um recado para todo mundo, para o público que é jovem, que é o público dos meus alunos, o público que vai ouvir vocês, né? É muito fácil a gente ficar ensimismado, né? Ou seja, é tão difícil a vida, a gente tem tantas responsabilidades que a gente se volta para a gente mesmo, né? E vou fazer só o meu aqui, vou esquecer o resto, né? Eu já tenho prova disso, prova daquilo, vocês já disseram que são da engenharia, vocês vão ter cálculo 1, 2, 3, cálculo 40 e 20 milhões, então já é muito difícil, mas é necessário fazer o que vocês estão fazendo, ter um despertamento para o meio ambiente, para o social, para o desenvolvimento sustentável, garantir lá os 3, quando a gente pensa nas organizações econômicas, garantir o tripé, né, crescimento econômico, crescimento social, crescimento ambiental. Então, essas agendas, elas não são supérfluas, não, elas são necessárias e urgentes, né? E quando eu vejo
os jovens olhando para além da sala de aula, das listas de exercício, pensando também politicamente, pensando essas outras agendas, eu fico muito... A minha vontade de continuar estudando, de continuar dando aula, de continuar fazendo o que eu faço, né, trabalhando com educação, ela é renovada, né, por ver o esforço também dos alunos e como que esses alunos foram impactados em algum momento por mentores, pelos pais, pelos professores, para fazer o que eles fazem. Então, continuem vocês da Liga, continuem os ouvintes, continuem a ter o olhar aberto, voltado para fora, voltado para o outro. Isso não significa esquecer de si mesmo, mas entender que o seu bem pessoal depende do bem comum. Nossa, assim, para os professores, mesmo na questão das considerações finais, já impactam muita gente, né? A gente fica muito feliz em poder ajudar e saber que, assim, a gente está fazendo uma mudança no mundo, né? E a gente agradece principalmente aos professores, a Mackenzie, o senhor, que tirou um pouquinho do seu tempo para falar um pouco com a gente e nos ensinar, né? Porque, querendo ou não, é uma questão de... é um aprendizado muito bom, assim, muito grande, que com certeza a gente leva para a vida, né? Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, e esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada a você que tem nos escutado até aqui. Esperamos que você tenha gostado. E se você ficou curioso para saber mais sobre os ODS e a Agenda 2030, dá uma conferida lá nos outros episódios super interessantes que nós postamos sobre esse tema. E é claro, não deixe de seguir a nossa Liga nas redes sociais para nos ajudar a tornar o mundo um lugar mais sustentável e circular.